Inspiração é o que não falta no programa de hoje. Se você está querendo construir ou reformar aquela sua fachada, dar aquele tchan na sua casa, então separei alguns projetos lindos e perfeitos para servirem de inspiração. Acompanhem comigo. Se você está pensando em transformar sua casa, dar um ar mais atual, contemporâneo, que tal você fazer algumas intervenções? Isso vai ser essencial, sua casa vai ficar completamente diferente. Muda as esquadrias, coloca um revestimento bacana, uma cor de destaque, fazendo um elemento que chame atenção, trabalhando com iluminação, quem sabe? Essas duas casas eu fiz recentemente e adorei o resultado. Será que vocês vão gostar? Confira aí, tá na tela. Os revestimentos EICA são fabricados de forma artesanal e tem diversos modelos e texturas. Um dos nossos exemplos é a madeira de demolição na fachada aqui, em alto relevo em 3D, com tonalidade amêndoa. Também temos outros modelos como mogno, canela e incolor. É muito comum nos dias atuais o cliente vir até o nosso escritório, nós arquitetos, e solicitar um projeto de uma casa já com uma concepção formada, só que ele não sabe qual o tipo de casa que ele quer. Então nós temos um trabalho de pesquisar, colher dados, uma conversa informal e perguntar. Então eles já trazem fotos de revista, da internet, do que eles pensam. Só que nem tudo que eles querem é possível naquele terreno. Às vezes o terreno é menor, o gabarito não bate. O que é o gabarito? Ou melhor, eu não vou falar. Quem vai falar é um fiscal qualificado, um arquiteto, professor, doutorando, né? Estou aqui com o Luiz Gustavo Xavier. Então, Luiz Gustavo, você melhor do que ninguém para falar de gabarito e de código de obras, né, na nossa cidade. Ele é aquele que bate na sua casa e fala assim, olha, faz um negocinho, uma alteração, você pode melhorar, dá um puxãozinho de orelha no arquiteto que está querendo avançar, né, Gustavo? Eu sou arquiteto urbanista, assim como você também formado em arquitetura e urbanismo na UF, e depois, ao trabalhar, com 3 ou 4 anos de formado, eu passei no concurso para fiscal de obras e hoje eu sou arquiteto, exerço arquitetura, continuo sendo professor acadêmico, professor universitário, Luiz Icenza, e fiscal de obras. Uma da partezinha chata da fiscalização de obras é justamente abordar os colegas, no caso, quando tem um colega fica até mais fácil, quando tem um profissional, né, a gente orientar quando tem algum inconveniente. Geralmente, esses inconvenientes de obra é quando ele incomoda um pouco o vizinho, né? Mas quando tem um profissional, uma pessoa, um arquiteto ou um engenheiro, alguém que está tocando aquela obra, administrando, fica mais fácil. O complicado é justamente quando não tem um profissional. Então esse é o papel nosso aqui, eu acho que o papel do seu programa, uma das intenções do programa, é justamente esclarecer a população, né? E um dos fatos do esclarecimento que a gente deve fazer é justamente isso. Toda obra, qualquer alteração, qualquer ajuste que você venha fazer, muitas pessoas nem acreditam, até pintura em casa deveria ter licença da prefeitura. Mas por que uma pintura? Por que tudo tem que ter licença? Porque são profissionais, pessoas que estão trabalhando ali e podem correr riscos, podem cair uma ferramenta na casa do vizinho, ou o profissional está trabalhando no andame sem um equipamento. Então, quando está tudo licenciado, quando tem um profissional responsável, quando a obra está toda legalizada, então fica muito mais fácil. É mais fácil para o proprietário, ele fica resguardado com a lei, e mais fácil para os profissionais que estão trabalhando, que ficam protegidos e têm toda a sua segurança garantida, né? Nós somos tão responsáveis que nós estamos obrigados a toda obra que nós demos entrada
estivermos atuando, nós temos que preencher um registro de responsabilidade técnica. Nós, arquitetos, RRT, e no CREA, os engenheiros também são responsáveis pelas obras, que é ART. Então, Luiz Gustavo, esclarece para as pessoas que estão em casa, as pessoas que querem iniciar uma obra. Primeiro, eles vão contratar um profissional. O profissional vai elaborar o projeto, tudo certinho. Essa documentação para dar entrada na prefeitura. Nós separamos tudo, mas tem os segredinhos, que tem uns documentos que vocês têm que anexar dentro de uma pastinha que compra na papelaria, bonitinho, e dá entrada na prefeitura. Mas fale um pouquinho para as pessoas que estão em casa, quais são esses documentos? Sim, a documentação, a gente tem que preencher um requerimento para a prefeitura. Para cada padrão de obra, você vai ter o seu requerimento específico. O requerimento físico é um só, mas vai ter o assunto que você está solicitando. Se é reforma, se é obra nova. Um profissional responsável, no caso, se for arquiteto, ele vai ter que preencher uma RRT, é um registro de responsabilidade técnica. Geralmente tem o de projeto e o de execução. O mais importante, né, que a gente fica em cima na prefeitura, é o de execução, é o profissional que está assinando pela execução daquela obra. Os arquitetos são RRT, que agora nós temos um conselho próprio, que é o CAL, e os profissionais ligados ao CREA, com os engenheiros, só muda o nome, mas o documento é praticamente o mesmo, é ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. É um termo, é um documento que só os profissionais formados, graduados e registrados nesses conselhos podem retirar. Esse documento é o documento mais importante da obra, que é o documento que registra quem é o responsável e que dá responsabilidade àqueles profissionais de competência. Tá? Então, as pessoas acham assim, eu sou o proprietário, eu sou o responsável. O proprietário ele é o responsável civil. O imóvel está o documento do imóvel deverá estar em nome dele, né? Ele é o responsável civil. O empreiteiro é o responsável por aquela equipe, mas o responsável técnico, o arquiteto ou o engenheiro, ele é o responsável técnico, é a pessoa mais qualificada ali na obra, que tem que orientar. Não é somente uma assinatura, não é um papel que você tem que cumprir. É o profissional que vai estar presente, participando e orientando todos os serviços de maneira correta. Até em lojas, né, em shoppings, é um documento que é obrigatório, né? A gente vai fazer no interior de uma loja, por mais que a gente não danifique a estrutura, então tem uma exigência, tem um padrão, então é importante você respeitar e também saber que você está resguardado. É uma garantia que você tem, né? Que o profissional não está fazendo aquilo ali por fazer. Ele fez porque ele estudou, ele sabe que aquilo ali, sua casa não vai cair, né? Que por mais que ele não seja, que vai ter um calculista. Então, você sabe que seu projeto está dentro da lei, está com os afastamentos solicitados, está com seu padrão, você não avançou, porque a gente também tem eu não posso ocupar o terreno todo. A pessoa chega com um projeto de uma mega casa em um terreno e quer ocupar tudo. Não, a gente tem a taxa de ocupação do terreno. Então, cada bairro tem sua taxa. Então, a gente também não sabe de cor, não. A gente tem o código de obra que a gente vai lá, estuda, vê qual é o seu bairro, cada cidade tem o seu, né? Não adianta eu sou registrada aqui em Campos, mas eu vou para Búzios, eu tenho que ser registrada lá, né? Às vezes a pessoa, não, você é arquiteto, você pode construir em qualquer lugar, posso, mas eu tenho que ser registrada naquele município, eu tenho que saber das leis que estão sendo adotadas. O que você está explicando é o seguinte, o nosso registro, o registro dos arquitetos e dos engenheiros, ele tem validade nacional, né? O nosso conselho, a gente está registrado no CAL-BR, é o conselho todo nacional. Para ela autorizar que você faça a obra, você tem que ter toda a documentação. Então a prefeitura exige a sua documentação, as prefeituras cobram um ISS, que é o Imposto sobre Serviço, para que você exerça naquele município, né? E você, a partir daquele momento, está habilitado a exercer, a projetar, assinar plantas como autor de projeto e ser responsável técnico de obra. E naquela pastinha a gente tem mais documentos, não são só a responsabilidade técnica, não. Então... dependendo do projeto. Se for, vamos considerar o maior volume, que são de obras novas, né? Você precisa ter a documentação toda do imóvel, né? Uma escritura, ideal escritura registrada, tudo certinho, correto, com a documentação correta.
né? Um dos grandes problemas, às vezes, na legalização aqui em Campos é falta de documentação. Às vezes a pessoa tirou a escritura, mas não registrou. Então, acaba resolvendo vários problemas. Na hora que você vai fazer o seu projeto, você acaba resolvendo problemas de inventário. Então, são a documentação. Quem está solicitando tem que ter um documento de propriedade. E, em segundo lugar, tem que ter o profissional responsável para elaborar o projeto e apresentar as documentações. Aqui na Prefeitura de Campos tem alguns termos como o ISS e tem documentações que nós, fiscais e a Prefeitura, em qualquer setor da Prefeitura, tanto na Secretaria de Fazenda ou na Secretaria de Obras, você pode consultar e ter todo o atendimento e as orientações, né, para montar um processo. A planta assinada e tudo montado. Você citou o caso da legislação, falou um termo técnico até como taxa de ocupação. Nós exige um plano urbanístico na cidade que determina regiões, zonas, né, para se implantar só residências, outras com uso misto, outras mais adensadas. Nós temos um exemplo, vou dar 2 exemplos. Os bairros de periferia geralmente são residenciais, zonas residenciais no padrão 1 ou 2. Os bairros mais centrais nós temos a zona comercial, né, a zona de comércio principal, que é a região do centro, centro histórico. E eu vou dar um exemplo clássico, a região da Pilinca, em torno da Pilinca, ali é uma ZR4, é uma zona residencial que tem um padrão de densidade maior e tem a possibilidade de você fazer prédios mais altos. Então, isso tudo é para eu chegar em um ponto. É porque a fachada, quando a gente pensa em fazer uma casa, que a gente quer fazer aquela casa, a gente pensa na fachada. A pessoa chega e fala assim, eu quero uma fachada assim. Espera lá, nós temos... Sua casa tem quantos lados? São 4 lados, então vão ter 4 fachadas, né? Então a gente tem que respeitar, tem que ter um jogo de cintura para poder falar o que pode, o que não pode. E às vezes eu fico assim, pensando, como que o profissional, aquele profissional pensou, aquela casa saiu completamente diferente de qualquer padrão. Será que ele começou fazendo o layout por dentro da casa ou ele já desenvolveu a fachada? Como que você trabalha, Luiz Gustavo? Eu penso na volumetria, eu penso no todo da casa e depois eu vou harmonizando ela toda e a gente depois vai desenvolvendo os ambientes internos. Muitos profissionais antigamente trabalhavam pensando na planta. Muitas das pessoas acham que primeiro a gente faz a planta e depois vai gerar a fachada, como se a fachada fosse apenas uma elevação de uma planta. Quando isso acontece, são projetos que não têm uma beleza, que ele não tem uma composição. Isso aí não é o nosso papel principal. Nosso papel é fazer harmônico. A planta tem que ser em função do programa de necessidade, do que o cliente quer, né? E ele tem que ser, os fluxos têm que estar harmônicos, mas ela tem que ter uma composição de fachada, proporções, simetrias e vários outros assuntos. A gente fala, né, o arquiteto ele é um profissional generalista, ele tem que ter noções de estética, ele tem que ter noção de fluxos, noção de espaços, ambiente. Na verdade, a arquitetura, a gente projeta os espaços e esse espaço vai gerar um volume arquitetônico, um projeto arquitetônico. E o que veio facilitar o nosso trabalho também foi a tecnologia. Hoje nós temos recursos que antigamente eu não via os profissionais nem sequer pensar em mexer no computador e fazer, então faziam tudo à mão livre, fazia aquela perspectiva que você olhava, nossa, um quadro, né? Ficava aquela aquarela perfeita. Hoje nós temos os programas 3D que veio facilitar a nossa vida, então na verdade um projeto vem de etapas. Às vezes nem sempre o profissional que desenvolveu sua planta ele está apto a fazer aquele 3D. Os primeiros profissionais a começar a fazer essa parte de 3D para a arquitetura não eram arquitetos, eram profissionais que começavam a mexer no programa, trabalhar com ele e ficavam em fóruns de discussão na internet, conversando com o outro, passando o dia, que foram aprendendo e desenvolvendo essas técnicas hoje. Hoje nós temos arquitetos que trabalham só com isso, mas nem todo profissional que trabalha com 3D, ele precisa ser arquiteto. Tem pessoas especialistas só em 3D que fazem só essa parte de 3D, né? Fazem consultorias para arquitetos, tem muitos arquitetos que terceirizam, né? Há muitas gerações que não gostam, não estão habituados a trabalhar com computador e acabam terceirizando. Na verdade é um a mais, né? Porque ninguém é obrigado a te ofertar essas perspectivas.
faz para vender o nosso trabalho, para mostrar, para você ser convencido, na verdade, que aquilo vai ter um bom resultado, vai ser um bom projeto, né? Os materiais estão sendo empregados, mas tem um certo realismo, porque aquele material não é fictício, aquele material está na internet, muitas vezes disponível. Eu quero essa poltrona. Se eu for lá na marca da poltrona e pesquisar no site, às vezes eu encontro um bloco dessa poltrona, mas às vezes eu não tenho. E o cliente tem que entender isso, que às vezes é uma simulação. É uma simulação. Então, quando a gente coloca no projeto, é uma perspectiva, mas ela é aquele mobiliário que está ali, vieram me perguntar, por isso que eu estou falando. Flávia, você colocou no projeto aquela mesa com aquele negocinho, mas você vai entregar assim? Eu falei, pera lá, eu estou fazendo o projeto são as paredes, tudo, a cadeira, a mesa, o mobiliário é a sua parte, é uma sugestão, então na verdade é um a mais que nós estamos ofertando. Nenhum profissional é obrigado a te dar uma perspectiva, né? Portanto, quando a gente apresenta o projeto na prefeitura, não tem lá exigência, perspectiva, é só para uma maneira da pessoa, é um complemento, a pessoa entender o seu projeto. Esclarecendo o seguinte, quando você planeja tudo planejado, sai mais barato. Ou, quando a pessoa acha que vai sair mais barato, é porque ele não tinha noção de quanto ele iria gastar. E às vezes o arquiteto expõe isso de uma maneira mais correta, já dá as noções de custos ou previsões, isso existe em tabelas de sindicatos, em revistas que dão noções de custo daquela obra, sem precisar ter propriamente o projeto pronto, mas a pessoa tem a noção correta de quanto ela vai gastar. E com um profissional e tudo planejado, fica muito mais fácil você começar e terminar a sua obra. Um dos grandes problemas no Brasil é justamente isso, a pessoa começa a fazer a obra, não tem planejamento. Vem o fiscal, né, embarga a obra, ele tem que procurar um profissional para resolver um problema burocrático dele. Aí que a coisa se inverte. O objetivo nosso não é esse, é que a pessoa procure um profissional, faça tudo da maneira correta, que ele vai ter um produto satisfatório, vai ter a sua arquitetura da maneira que ele quer, né, e ele vai ter um produto com garantia de um profissional que acompanhou e uma obra de uma maneira correta e com a satisfação, porque ele vai antever, ele vai ver como vai ficar a façada, vai discutir as cores, vai discutir os materiais com a orientação do arquiteto, né? E na verdade essa economia que você está gerando, no final você vê que o arquiteto foi muito barato. Então esse rótulo já está, eu acho que já está ultrapassado, né? Muito, tem que estar ultrapassado. Tem que estar, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Gustavo, muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui. Né? Já estava há muito tempo sem te ver. Né? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que nos acompanharam também. E Flávia, a hora que você precisar, estou lá na prefeitura à sua disposição. Quem sabe vocês se animam, né? Fazer aquela reforma, não digo nem uma casa nova, né? Mas quem sabe, né? Nós estamos aí à disposição. Obrigada.